Atos, capítulo 27, e eu vou ler a partir do verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram de polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer.
estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Deixa eu beber um pouco de água, senão... Diego, que a Thalita tenha um bom parto, tá bom? Vamos orar? Deus eterno, nós queremos te dar graças nesse momento, quando acabamos de ler a tua palavra e pedimos a tua bênção, para que possamos entendê-la de forma correta e que não apenas o teu Espírito nos abençoe com a compreensão precisa daquilo que o Senhor deixou registrado nesse livro inspirado para a nossa instrução, mas que o teu Espírito também aplique a nós os desafios da tua palavra, para que sejamos bem diferentes de meros ouvintes, mas que sejamos operosos, praticantes, como é o desejo do Senhor para cada um de nós. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje pela manhã, o presbítero Evaristo já mencionou, a primeira lição que nós vimos desse texto é que os mais graduados servos de Deus não são poupados das experiências difíceis, das tribulações, das provações, mas sempre recebem poderosos consolos da parte de Deus, e é esse o diferencial entre aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes. Porque às vezes os crentes sofrem mais do que os incrédulos. E a pergunta então é a seguinte: qual é a vantagem então de abraçar o Evangelho? A vantagem é enorme, porque nós podemos até passar por tribulações mais difíceis, mas obtemos da parte de Deus aquelas consolações que nos são necessárias para seguirmos adiante, sustentando a fé que um dia nos foi comunicada na ocasião da nossa salvação. Irmãos, a segunda lição desse texto que está a partir do verso 9, que eu acabei de ler, é a seguinte: talvez você esteja passando por uma situação dessa natureza, ou, quem sabe, você já passou, por um momento crítico, um verdadeiro caos envolvendo a sua vida e a vida das pessoas que lhe cercavam, e você teve o privilégio de ser usado por Deus nessa situação explosiva, e depois de você olhando para trás e fazendo um balanço de tudo aquilo que aconteceu, você coloca a boca no pó e diz para Deus com gratidão dele ter lhe usado para fazer com que a situação fosse contornada, tivesse a orientação correta
e você fosse usado como um instrumento leve nas mãos de Deus para abençoar aqueles que estavam passando por essas dificuldades. É isso que nós temos aí do verso 9 até o verso 26. E o escritor sagrado, Lucas, um historiador competente, ele narra esse aspecto destacando a extraordinária personalidade de Paulo e a sua espiritualidade naquele momento tão dramático, tão difícil. E ele faz isso com uma satisfação evidente. Eu não sei se você... Nós não conseguimos ver a entonação do texto. Mas com absoluta certeza, Lucas está descrevendo com uma intensa alegria isso que você tem aqui no capítulo 27, porque Paulo não apenas é seu amigo, mas Paulo é seu irmão. E ele vai servir como instrumento nas mãos de Deus para contornar aquelas dificuldades graves envolvendo essa viagem descrita aí no capítulo 27. O teólogo e pregador inspirado se mostra como um homem prático numa emergência difícil. E um detalhe interessante. A gente pode dizer, aqui aplicando uma frase de efeito que geralmente a gente ouve, né? Paulo não era um pastor de gabinete. O maior teólogo da história. O maior missionário. O maior evangelista. O mais graduado de todos os apóstolos. Mas era alguém extremamente prático nas questões envolvendo não apenas a vida da igreja, mas as próprias circunstâncias nas quais Deus permitiu que ele passasse. Irmãos, não aconteceu só uma vez, nem duas, na história do mundo, onde nós tivemos grandes santos e pessoas com uma espiritualidade extremamente elevada. Essas pessoas sendo usadas em momentos difíceis para que a situação fosse radicalmente modificada, contornada. E eu fiquei pensando, lendo hoje à tarde aquilo que eu havia escrito, que ilustração eu poderia usar para confirmar que isso é verdade? Esse é um comentário que nós temos aqui. E me veio à mente a história do pastor Richard Baxter, autor desse livro aqui que a Carol vai ler depois. A Carol Braga. Tem 300 Caróis na igreja, né? Está aqui, Carol. Já imaginaram um pastor chegando numa pequena cidade no século XVII? Uma cidade completamente dominada pelo álcool, pela prostituição, pela jogatina, por tudo aquilo que você possa imaginar de impiedade. A igreja vazia. O que é que esse homem vai fazer? Lá por volta do ano 1636. O que é que você recomendaria para um pregador, um servo de Deus, um ministro do Evangelho? Como é que ele vai contar as prisões cheias de gente da pior espécie, né? Os bares lotados, os bordéis derramando gente pelo ladrão. E um pregador com uma igreja vazia. Ele foi mandado para lá. E preste atenção, novinho,
ele estava com aproximadamente 26 anos. O que é que um rapaz vai fazer? Sabe o que foi que ele fez? Pregou. 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 Incansavelmente expôs a palavra de Deus, ensinou a verdade, de família em família, procurando sanear aquela cidade da impiedade do inferno. E sabe o que foi que aconteceu? Depois de alguns anos de luta, Deus o honrou. A igreja encheu que não cabia mais ninguém. As prisões foram esvaziadas. Os bares fecharam. Os prostíbulos desapareceram. Ruas inteiras nós tivemos famílias sendo convertidas. E o que se ouvia agora não eram mais as cantigas imorais que eram cantadas antigamente. Eram famílias reunidas cantando hinos de louvor ao Senhor. A cidade praticamente toda foi ganha para Cristo, através do trabalho daquele jovem pregador, no século XVII. Irmãos, está certo esse comentário aqui. Não raro nós encontramos na história santos, homens de Deus, que são usados como instrumentos para transformar realidades que os professores não conseguem fazê-lo, os políticos não conseguem fazer. A classe dominante dos empresários, dos homens de negócio, não conseguem realizar. Mas o Evangelho consegue aquilo que na esfera ordinária nós não conseguimos alcançar. E é notável como o Senhor usou a Paulo naquela oportunidade. E isso numa esfera, preste atenção nisso, que não era a sua especialidade. Eu já mencionei isso hoje de manhã. Paulo não era marinheiro. Ele não fez nenhum curso de navio. Ele não era oceanógrafo. Ele não era especialista em maré. Ele não tinha habilidade com carta náutica. Ele era teólogo, ele era pastor, ele era missionário, ele era pregador. Mas naquele momento ele foi extraordinariamente usado. E não apenas ele, veja o verso 19. Mas os dois companheiros que estavam junto com ele no navio, possivelmente na condição de escravos. Lucas, que é o autor da história, é o escritor, é quem está registrando, e Aristarco, que aparecem também servindo. Irmãos, a pergunta é: como é que isso se deu? E a primeira resposta é que Deus usou Paulo como instrumento para advertir do perigo iminente. Não é possível precisar o tempo transcorrido na expressão depois de muito tempo que você tem no verso 9. Mas é possível afirmar que a comitiva está quase na metade da viagem, com um navio ancorado numa baía chamada de Bons Portos, na ilha de Creta, conforme você vê no verso 8. Bons Portos era uma baía aberta, um péssimo abrigo para um navio durante um mau tempo. E Lucas não informa nada sobre a data da ocorrência. Apenas ele diz que o dia do jejum, verso 9, já havia passado. Trata-se do dia da expiação, que no provável ano da viagem caiu em 5 de outubro daquele ano que nós não temos condições de precisar, mais ou menos o ano 62
62 a 64. A navegação no Mediterrâneo era perigosa, depois de 14 de setembro. E o dia da expiação, o dia do jejum, caiu em outubro, quer dizer, eles estavam já depois da chegada do inverno. E durante essa época, essa estação do ano, as viagens eram completamente suspensas. E, portanto, a situação não era favorável para que eles fizessem aquela expedição. Assim sendo, não era recomendável que eles pudessem se arriscar naquela estação de inverno. Ainda que a intenção deles fosse, conforme o próprio texto diz, para que eles melhorassem a sua colocação em algum porto que fosse mais seguro. A esta altura, Paulo faz a sua primeira intervenção na história e admoesta os líderes da viagem que a situação não iria ser fácil e eles teriam imensos prejuízos que seriam contabilizados se eles continuassem insistindo na viagem, diz o verso 10. Irmãos, nada se sabe como o apóstolo antecipou aquela tragédia. Nós podemos dizer que uma primeira possibilidade era que Paulo ganhou alguma experiência no que diz respeito a viagens marítimas, em função das suas inúmeras expedições nas viagens missionárias que nós temos no livro de Atos. Mas parece ser melhor, mais adequado aqui, nós concluirmos que Paulo foi avisado por uma espécie de revelação divina da tragédia que iria acontecer. Mas o verso de número 11, veja lá. O centurião não acatou o conselho do próprio apóstolo e arriscou-se viajando para um porto melhor, que era Fenice, que ficava a menos de 70 quilômetros da Baía dos Bons Portos. Preste atenção, apesar da instrução, da orientação dada pelo apóstolo não ter sido acatada pelo comandante do navio, pelo centurião, ouça bem isso que eu vou dizer. Paulo fez a sua parte. Porque muitas vezes nós ficamos nessa encruzilhada. Às vezes nós não temos nem tanta certeza se a pessoa que precisa ouvir aquilo que nós vamos dizer vai atender. Paulo não tinha essa certeza, mas ele orientou e o seu conselho não foi acatado. Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: olha, então era melhor não ter dito. Não era melhor não ter dito, não. Ele tinha que dizer. Então, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade de servir como instrumento nas mãos de Deus para advertir de algum perigo iminente que nós estamos avistando, é uma obrigação cristã. Por mais que a pessoa que vai ouvir aquilo que você tem para dizer não vai lhe atender. Mas no dizer de Ezequiel, o sangue dela não vai ser reclamado da sua parte. A segunda coisa que nos chama a atenção, não apenas Paulo agiu como instrumento para advertir do perigo, mas a própria comitiva cristã se apresentou para colaborar. Veja do verso 13 até o verso de número 20. Numa viagem tão curta, 70 quilômetros, ela poderia ser realizada em um dia só, cuidadosamente executada, e se não houvesse circunstâncias climáticas desfavoráveis. Os marinheiros estavam certos de que eles obteriam bom êxito, diz o verso de número 13. Mas, inesperadamente,
desencadeou-se uma tempestade conforme a previsão do próprio apóstolo. Ele havia sido instruído de que iria acontecer, e de fato aconteceu. Lucas até identifica o tufão de vento causador da tragédia. Era uma ocorrência conhecida da região. O tufão tinha até nome. Cédula de identidade. Né? Euroaquilão, diz o verso 14. O navio foi severamente açoitado, arrastado para o mar aberto e fica completamente à deriva. E é uma linguagem própria aqui da arte da marinhagem. Jogamos os aparelhos, ficamos ao léu. Há muitos detalhes na linguagem empregada aqui, caracteristicamente de experiência marítima. E é interessante como Lucas domina esse tipo de linguagem. E ele não era marinheiro, ele era médico. Cabe aqui destacar que a situação era extremamente difícil e, de fato, exigia da comunicação, da comitiva cristã, a participação efetiva para salvar o navio. E eles recolheram o bote, diz o verso 16. Você sabe o que é cingir o navio? Uma linguagem aqui desconhecida para nós, né? O que é cingir-se? Estejam cingidos, né? As candeias de vocês acesas e cingidos, vestidos de tal forma que você esteja pronto para partir. E sabe qual era a peça final da vestimenta daquele tempo? Era você amarrar a barriga. Cingir-se. Põe o cinto grosso. Amarra a barriga. Não tem aquele pessoal que trabalha em loja de material de construção e usa aquela... Como é o nome daquilo? Uma cinta, né? Pois é. A linguagem aqui, eles amarraram a barriga do navio. Foi isso que eles fizeram. Amarraram o navio por baixo, para que ele pudesse escapar daquela tempestade. Arriaram as âncoras flutuantes para frear o navio. E jogaram a carga no mar para aliviar o peso da embarcação. Cargas e as próprias velas. Irmãos, a hora exigia muito trabalho. Mas preste atenção nisso, que talvez você já tenha tido esse tipo de experiência. Talvez você já tenha participado de um quadro onde há incêndio. E, ao invés de algumas pessoas ajudarem, ficam olhando de braços cruzados o fogo. Olha, está vendo? Eu não avisei que ia pegar fogo. E, às vezes, no meio de uma grande tempestade, quando é a hora de ajudar, você tem gente murmurando, sendo maledicente, rogando praga, lançando psica. Sabe o que é psica? Não é? Não é? Olha lá, aqueles homens, eles eram prisioneiros. É bem verdade que tem a questão da sobrevivência, mas eles poderiam se negar a ajudar naquela situação. Mas eles trabalharam arduamente. Meteram a mão na massa. Não foi só o apóstolo Paulo, mas Lucas e Aristarco, diz o verso
13 até o verso 20. Mas, irmãos, a terceira coisa é a mais bela de todas. Do verso 21 até o verso de número 26. Servir de instrumento, preste atenção nisso. Servir de instrumento nas mãos de Deus é quando você está envolvido numa situação onde todo mundo está abatido. O ânimo da tropa está lá embaixo. E agora você, como servo de Deus, ainda que você esteja lidando com uma situação complicada de todos os pontos de vista, mas preste atenção, crente não é profeta do caos. Escreva isso, pelo amor de Deus, na sua cartilha cristã. Crente não é profeta do caos. Crente é arauto da esperança. É isso que é crente. E a situação era complicada. E aqui você vai ver a segunda intervenção da tripulação piedosa que estava ali naquele navio. O quadro era de completo desespero. Veja o verso 20. Lucas faz questão de dizer, olha, toda a esperança de salvação desapareceu. Sumiu do horizonte. Mas o apóstolo Paulo é poderosamente usado para comunicar esperança para aquela tripulação que estava completamente desalentada. Mas sabe o que é que chama a atenção, irmãos? Chama a atenção no verso 22 e verso 25. O apóstolo Paulo 2 vezes encoraja os abatidos com aquelas sagradas palavras que frequentemente foram usadas pelo nosso Salvador durante o seu ministério terreno. Quantas vezes você encontra nos evangelhos Jesus dizendo, não tem mais, não tem mais, não tem mais. E olha aí no verso 22, e olha no verso 25, como é que o arauto da esperança fala. Ele fala como Jesus. Ele usa a linguagem de Jesus. Porque ele é embaixador de Jesus. Ele não é embaixador do capeta. Ele é de Jesus. Ele usa as palavras de Jesus. E, obviamente, há uma discreta censura no início. Mas preste atenção. Quem poderia reclamar ali era Paulo. Ele estava preso injustamente. Ele passou 2 anos e meio sofrendo, sendo instigado para pagar propina para sair da prisão. Ia ser morto. Escapou porque ele apelou para César. E agora estava acorrentado no navio, seguindo provavelmente para ser morto. Se não fosse a graça de Deus. Mas olha, presta atenção. E ele não foi ouvido. Ele disse, olha, a viagem vai dar errada. E você lembra do que é submissão? Não é aquele tipo de coisa, olha, eu disse que ia dar errado. E quando o negócio dá errado, o camarada que avisou diz, olha, bem feito. Quem mandou? Eu não te avisei. Paulo não poderia agir assim. Ele não podia dizer bem feito. O tom não é descaridoso. E ele tem uma das mais extraordinárias experiências em meio à tempestade. Olha aí o verso de número 23. Ele contemplou um anjo de Deus que lhe trouxe uma comunicação divina, composta de 3 partes, se você prestar bem atenção. O anjo diz, não vai morrer ninguém.
todos serão poupados. Segundo, o anjo diz: você vai pregar o evangelho para o imperador. Terceiro, os inconversos do navio serão alcançados para a salvação. Irmão, que coisa maravilhosa! Quantas vezes aqueles que seguem a Cristo têm uma experiência parecida com essa de Paulo? Recebem a garantia da presença divina com eles. Irmãos, não existe consolo mais maravilhoso do que nós termos a certeza de que Deus está conosco. Nós podemos estar no vale da sombra da morte, como diz o poeta sacro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa maravilhosa. Irmãos, mas tem um problema aqui no texto. Veja aí o verso de número 23. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é esse anjo? Primeira possibilidade. É simplesmente um enviado de Deus. Um anjo comum. Nesse caso, o aposto que você tem aí, no verso 23, essa frase que está entre duas vírgulas, de quem sirvo, de quem eu sou e a quem sirvo. Esse aposto é alguma coisa referente apenas a Deus. Porque Paulo não podia dizer que ele era de anjo, e ele não servia a anjo nenhum. Essa é a primeira possibilidade. Os irmãos já sabem que eu não concordo com ela. Não é? Irmãos, a segunda possibilidade que esse anjo aí é Jesus Cristo. E o aposto tem a ver com, não apenas com a última parte do anjo de Deus, mas tem a ver com a expressão inteira. O anjo de Deus aí, o anjo deveria ter sido colocado com letra maiúscula, o A. O anjo de Deus, Jesus Cristo, apareceu para o apóstolo Paulo. E não é a primeira vez. Abra no capítulo 23, verso 11. Nós vimos hoje pela manhã esse versículo. Então, se você disser assim, olha, mas isso não acontece. Jesus Cristo já está entronizado. Mas o verso 23, o capítulo 23, verso 11, diz, na noite seguinte, quem? Quem? O Senhor. Pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que eu também faças em Roma. E aqui, no meio da tempestade, Paulo tem a experiência repetida de ter nada menos do que a presença do anjo da aliança. É o mesmo anjo da aliança do Antigo Testamento. O anjo da aliança do Antigo Testamento é Cristo. Manifestação de Cristo pré-encarnado. E aqui a gente pode dizer no livro de Atos que o anjo é a manifestação do Cristo pós-exaltado. Com absoluta certeza. Jesus Cristo apareceu para Paulo a fim de consolá-lo. E não apenas isso, comunicar para ele as palavras que ele deveria compartilhar com aqueles que estavam desalentados. Porque ele era um profeta de Deus. E como profeta de Deus, crente em Cristo, ele tinha que se comportar no meio daquela situação explosiva
como um arauto da esperança, e não como um profeta do caos. Irmãos, a última lição que tem aí nesse capítulo, do verso 27 até o verso 44, talvez isso se aplique a você. Está passando por uma grande tempestade? Média? Não, é um tufão desse daqui do texto. É um euroaquilão. Irmão, escreva isso nos seus anais de sabedoria. Não importa o tamanho da tempestade. Deus sempre cumpre a sua palavra para o bem dos seus servos. É o que você tem do verso 27 até o verso 44. O encorajamento dado pelo apóstolo nos primeiros dias da tempestade ainda estava de pé. Mas olha que coisa interessante. Passou mais um dia, nada. Mais um dia, nada. Mais outro dia, nada. E será que a palavra do homem de Deus vai cair por terra? Lembra da história do Antigo Testamento? Quando disseram para Elias: olha, agora eu reconheço que você é servo de Deus, porque a palavra na tua boca é verdade. E aí você vai ver o apóstolo Paulo, será que vai acontecer? Vai? Irmãos, não é fácil, numa situação extremamente difícil, conservar a esperança. Ter no coração aquele sentimento que os poetas, lá do livro de Salmos, frequentemente fazem referência: esperei confiantemente no Senhor. Isso é difícil nos momentos onde nós experimentamos tempestade. Lucas não registra qualquer sinal da impaciência ou incredulidade por parte daquele trio crente que havia no navio. No entanto, há de se concordar que toda espera parece ser um tempo insuportável, interminável. Isso deve provocar no coração daqueles que não têm a certeza de Deus uma desesperança, principalmente no meio de uma ocorrência dessa natureza. Irmãos, porém, tem uma adversativa aí, preste atenção. Na teologia bíblica, o Deus que prometeu intervir para salvar os seus servos das tempestades, ele age do modo dele e no tempo dele. Significa dizer que você não vai dizer como é que ele tem que agir. Não podemos mandar em Deus. Também você não vai poder dizer: olha, Senhor, amanhã, se passar de amanhã eu não quero. Você não vai poder dizer isso. E tem muito crente que verbaliza essa tolice. Né? Olha, tem que ser essa semana. Se Deus não me der o que eu estou esperando nessa semana, eu vou desistir. Que espécie de fé é essa? Não é a fé bíblica. E aí você tem aqui Paulo conservando o seu temor, o seu equilíbrio e a sua fé. Verso 23 até o verso 38, Deus sempre age quando Ele promete. Mas olha, presta atenção, ouça bem o que eu vou te dizer. Quem aqui crê na soberania de Deus? Levanta a mão. Ainda bem que você está com a mão levantada. Sabe por que é bom levantar bem alto a mão? Porque com a mão levantada você não vai poder fazer isso. O Deus que promete, Ele não falha, Ele age. Mas grave bem você que levantou a mão. Você não vai poder ficar assim. Lembre que hoje à noite você levantou a mão.
Com essa mão você diz assim: Senhor, eu creio na tua soberania. E essa aqui está trabalhando. Cavando, ligando, empurrando, servindo. Porque você está com a sua mão levantada. E um dos detalhes mais maravilhosos desse texto, irmãos, não existiu na face da terra um crente que conheceu mais profundamente a soberania de Deus do que o apóstolo Paulo. E ele era colega do escritor sagrado que está escrevendo esse relato de forma inspirada. Mas Lucas faz questão de dizer, olha, Deus vai agir, espera, eu estou contando a história. Ele escreveu isso depois de tudo ter acontecido. E ele conta a história justamente para enfatizar isso. O Deus que prometeu, que disse para ele, tem bom ânimo, vai dar tudo certo, eu vou agir. Mas é o Deus também que diz, olha, vocês precisam cumprir a responsabilidade de vocês. Olha que coisa interessante. Foi na 14ª noite. Isso aqui é mais do que 10 anos no meio de uma tempestade. 14ª noite é mais do que 10 anos. Os marinheiros pressentiram que estavam perto da terra. Veja o verso 27. E por que eles pressentiram? Cadê o Elias? Que é marinheiro. Cadê o Elias marinheiro? Sabe por que eles pressentiram que estava perto da terra? Porque o barulho da água muda. Eles ouviram o barulho da água muda. Eram homens experientes. E eles disseram o seguinte, olha, vamos sondar, vamos jogar o prumo. Jogaram o prumo e verificaram que o pressentimento deles estava correto, diz o verso 28. Irmãos, que notícia extraordinária! Estamos perto da terra e agora podemos relaxar. Olha que coisa interessante. Esse texto faz questão de nos dizer que este é um dos piores riscos que nós passamos no meio das provações. Porque quando nós começamos a avistar o fim do túnel, nós podemos relaxar. E aí isso pode ser fatal para nós. Nessas horas decisivas é que as providências, preste atenção nisso, escreva as providências relacionadas com a vigilância que você deve manter. Elas são decisivas. Quer ver a prova disso no texto? Primeira, eles lançaram as âncoras próximo da terra, bora parar o navio. Lancem as âncoras. Veja o verso 29. Pronto. Está resolvida a parada. Está resolvida a parada, só lançando as âncoras? Vocês não confiam nas âncoras? Claro que nós devemos confiar nas âncoras. Era a responsabilidade deles de lançarem as âncoras. Mas o que é que diz o verso 29? Eles oraram. Sabe qual era o lema de Lutero da verdadeira espiritualidade? Orare e labutare. Labutare e orare. Não é? Trabalhem, lancem as âncoras, mas orem. Orem como se vocês não tivessem âncoras.
Lancem as âncoras, como se vocês não pudessem orar. Façam essas duas coisas. Aqui você tem a combinação maravilhosa da responsabilidade humana com a soberania de Deus. Quer ver a segunda prova? Eles agiram rapidamente contra os adversários do salvamento. Um detalhe inusitado da história, veja o verso 30 até o verso 32. Alguns marinheiros tentaram fugir, mas os botes foram extraviados para impedir aquela deserção pecaminosa. E é notável observar a perspicácia de Paulo. Presta atenção que não foi o comandante que percebeu aquela atrapalhada. Foi o próprio apóstolo. O homem, eu repito, que mais cria na soberania de Deus. Mas ele estava... Cadê o Irineu? Irineu, ele estava de QAP. Depois explica para o pessoal aí o que é que significa. O apóstolo estava de QAP, ligado. Ele percebeu atrapalhada. Que havia uma atitude egoísta em curso para agir e obstacular o plano. Novamente, você tem aqui a combinação da responsabilidade humana com a soberania divina. Olha que coisa interessante. O apóstolo não cria que Deus iria salvar o navio. Não é isso que repetidamente você tem no texto? Mas como é que ele diz, Lucas registra, que ele diz para o comandante, olha, isso não vai ser possível se esses marinheiros fugirem. Não é isso que diz o texto? É precisamente isso que diz o texto. Como é que ele crê que Deus vai salvar e ele precisa dos marinheiros? Irmãos, é porque essa é a teologia bíblica, que combina, às vezes, de forma inexplicável para nós, a responsabilidade humana com a soberania de Deus. Orare e labutare. Quer ver a terceira prova no texto? Olhe lá. Eles providenciaram comida para fortalecer a população cansada. Mas eles não oraram? Então, aqueles homens famintos, eles poderiam fazer o trabalho de 300 Hércules. Mas não é assim. Eles estavam exaustos, precisavam de comida, precisavam se alimentar, já estavam muito tempo famintos. Claro, com fastio, decorrente das pressões daquela situação. Mas o apóstolo Paulo, que cria na soberania de Deus, ele não foi carismático a tal ponto de orar, pedindo ao Espírito Santo, fortalece esses homens que já estão há não sei quantos dias sem comer. Ele não fez isso. O que foi que ele fez? Pegou o pedaço de pão, começou logo a dar exemplo, pegou o pedaço de pão, cortou, comeu, e digo, vocês precisam comer, porque senão ninguém vai ficar em pé. E se vocês não se alimentarem, vocês não vão ter energia para salvar o navio. Novamente você tem responsabilidade humana, soberania de Deus. Que coisa interessante nessa história. E para terminar, irmãos, se quando nós estamos vendo a luz no fim do túnel, nós precisamos continuar vigilantes, não podemos cruzar os braços. A última lição é que até depois de um grande livramento, nós ainda precisamos das operações de Deus. É o que você tem do verso 39 ao 34. Apesar de não reconhecerem a terra quando amanheceu, era um fato consolador avistar um lugar seguro para onde eles poderiam seguir. Mas preste atenção, eles ainda não estavam completamente salvos. E alguns cuidados precisavam ser observados.
Irmãos, na verdadeira acepção da palavra, ainda precisavam de livramentos extraordinários. E eis a prova. Primeira delas, eles precisavam da bênção de Deus para escaparem do inusitado. Havia uma enseada à vista e era necessário perícia para conduzir o navio adequadamente, para encalhar precisamente no meio daquelas duas correntes. Porque era o risco deles errarem esse encalhamento proposital do navio, é que a tempestade iria quebrar o navio. E eles acertaram, encalhando o navio nessas duas correntes, e apesar do inusitado, o navio não se partiu. Só a graça de Deus. Segundo, a comitiva cristã foi salva da execução conveniente. Você deve ter percebido que os soldados sugeriram ao comandante do navio, centurião, que os presos fossem mortos, para que eles não viessem a fugir, porque a lei romana era rigorosa. Quem soltasse prisioneiro que estivesse debaixo da sua tutela era executado sumariamente. Era culpado do crime de ter permitido a fuga de pessoas que estavam sendo levadas a julgamento. Mas o nobre centurião, desejoso de poupar o apóstolo, não concordou com o plano. Irmãos, segunda operação extraordinária. Terceira, eles escaparam de um afogamento descuidado. O navio havia ficado longe da praia. O mar estava agitado. Era inverno. Não havia botes de salvamento, porque eles cortaram as cordas quando aqueles marinheiros fujões queriam desertar do navio, e os botes se perderam na tempestade. Certamente o apóstolo Paulo, na sua idade avançada, não seguiu nesse primeiro grupo que está aí no verso 43. Teve um grupo que foi primeiro, nadando. Mas você já imaginou um homem mais ou menos de 62 anos a 64? Doente, como ele era, ter que escapar nadando no meio de uma tempestade, no inverno rigoroso, longe da praia? Impossível para ele. E é por isso que Lucas registra aqui no capítulo 27 o salvamento de pessoas com a utilização de algum material flutuante. Parece que ele está propositadamente registrando esse detalhe da história, porque ele quer indicar como é que o seu amigo e querido irmão conseguiu chegar até a praia. Através de um pedaço de madeira, de alguma coisa que ele pudesse usar para ser rebocado até a praia. O navio e a carga se perderam. Mas preste atenção, conforme a palavra de Deus que não cai por terra, 276 pessoas foram salvas. Aquilo que o homem de Deus disse se cumpriu. Que coisa maravilhosa. Que história surpreendente. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, aqui para a nossa aplicação. Você tem verdadeiramente agradecido, não pelas tribulações, não é? Porque ninguém é masoquista, não é? Você não vai agradecer pela doença, pela falta de dinheiro, não é? Pelo desastre natural.
pelo acidente de carro. Você não vai agradecer pela tragédia. Mas você tem agradecido a Deus pelo fato de você ser crente e Ele lhe permitir passar por verdadeiras tempestades e lhe conceder de forma graciosa as suas consolações. Quem aqui tem feito isso? Pelas consolações de Deus, no meio das tormentas, nas situações de emergência, nas horas críticas, como é que você costuma agir? Dizendo bem feito? Como um crítico implacável? Na sua casa? No seu trabalho? Com indiferença? Não é? É terrível. Talvez se eu tivesse que escolher entre a crítica implacável e a indiferença, eu escolheria a crítica. A indiferença é pior. Ou você tem usado como instrumento de ajuda, dizendo: eu estou aqui, conta comigo, me usa nas tuas mãos, ó Senhor, para eu abençoar esse navio que está andando atrapalhado, não é? Terceiro, a sua maneira de viver a vida cristã tem combinado satisfatoriamente a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Hoje à tarde, olhando esse esboço, eu me lembrei de uma história que eu não sei se é verdadeira. Até o Davi de Jesus ficou aborrecido quando, muito tempo atrás, eu contei essa história. Não sei de onde eu ouvi. Uma moça de Bragança disse o seguinte: olha, eu não vou mais estudar. E não quero também trabalhar. E a mãe perguntou para ela: mas por que, menina? Porque Jesus Cristo está para voltar. Não é? Porque Jesus Cristo está para voltar. Não é? Não, tem que ser assim, olha. Porque Jesus Cristo está para voltar. Não é? Então presta atenção, você não pode se escorar na soberania de Deus e se eximir da sua responsabilidade. É para ralar pesado, trabalhar duro, orare e labutare. Como é que a gente vai combinar satisfatoriamente essas duas coisas? Não me pergunta que eu não sei equacionar isso. Mas vou dizer já para você que você não vai encontrar ninguém, nenhum grande teólogo, que foi capaz de apresentar uma equação para resolver muitas vezes esse dilema que nós não sabemos combinar direito. Orare e labutare. É isso que esse texto nos ensina. E que Deus aplique isso aos nossos corações.